Boa noite, galera! É com alegria que eu recomeço as minhas gravações aqui no YouTube, depois de 5 anos parados. Na verdade, eu tinha começado sem muita orientação e parei porque também não estava muito legal. Mas uns 6 meses atrás eu comecei a fazer um curso com Elton Luiz, uma escola que se chama-se OPB, Open Business, One Person Business, OPB, One Person Business. E foi a melhor coisa que tem. Eu estou aqui praticando aquilo que eu aprendi, que estou aprendendo. E vou deixar o link com vocês aí embaixo. Quem tiver muita coisa para dizer aqui para os outros no YouTube e tiver inseguro, pode se matricular na OPB, One Person Business, do Elton Luiz. Vocês vão gostar realmente. E eu vou praticando aqui, vocês vão colocando aí no comentário como é que eu estou me saindo, porque depois de 5 anos eu recomeço aí com as orientações, com as direções do Elton Luiz, tá bom? O que eu tenho a falar com vocês hoje é muito interessante, porque problemas todos nós temos. Você está cheio de problemas, eu estou cheio de problemas, todos temos problemas. Mas a questão é como eu lido com esses problemas, como eu saio deles, como eu convivo com eles, como eu venço as batalhas. O que eu quero contar para vocês hoje são caminhos que eu aprendi e quero passar para vocês com toda alegria. Eu morava em São Paulo e tive uma perda total. Eu perdi todos os meus negócios, todos os imóveis, carro, casa, tudo que eu tinha perdido. Deu perda total. É como se diz no desastre, deu perda total. Perdi o meu nome, perdi tudo que eu tinha. E vim para nessa situação eu mudei para Londrina com a minha família, sem nada, estritamente sem nada. Londrina, eu estava na época com 71 anos, conseguir novos empregos, recomeçar com 71 anos não é fácil. Bati cabeça em várias empresas, comecei trabalhando de vendedor de uma empresa de pães, visitando supermercados, depois fui para uma empresa de tecnologia vendendo serviços de segurança, mas depois de um ano trabalhando, e além disso eu tinha minha esposa que também não conseguia empregos em Londrina. Nós passamos uns 2 anos em Londrina, como se diz, malhando em ferro frio. E eu estava trabalhando nessa indústria, nessa empresa de tecnologia, vendendo segurança de condomínio. E um dia meu chefe chegou para mim e me disse: a empresa está muito fraca e vamos ter que demitir você. E eu fiquei, além disso, sem emprego, minha emprega desempregada, minha esposa desempregada, morando na casa de terceiros, de parentes. Realmente era uma situação muito difícil. Com essa demissão eu tinha chegado, já tinha perdido tudo, tinha tentado todos os empregos e tinha se demitido num emprego que eu estava indo mais ou menos. Eu realmente não sabia o que fazer. Uns anos atrás, aproximadamente uns 20 anos atrás, eu tinha aprendido com os missionários a fazer um tempo quieto com o Senhor. Eles ensinavam para a gente que você precisa ter um tempo quieto com Deus, entrar na porta do seu quarto, trancar a porta do seu quarto, como o próprio Jesus disse, entre no seu quarto, tranca a porta e fala com o seu Pai. E eles tinham nos ensinado isso para o grupo que eles lideravam, e me ensinaram a todo dia escolher um tempo quieto com o Senhor. E eu comecei a praticar isso,
E naquele tempo, quando eu fui demitido, faziam mais de 20 anos que eu praticava isso. Então, quando eu fui demitido, no grau zero de tudo que vocês podem imaginar, eu fui, todo dia eu tinha um tempo quieto com o Senhor. No dia seguinte, era o dia, eu notei aqui, 26 de outubro de 2017, eu fui com o Senhor, no meu tempo quieto com Ele. E nesse dia aconteceu uma coisa muito interessante. Eu já tinha lido o texto da palavra que diz que a criação do homem, formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Um texto muito conhecido, que todos vocês conhecem, mas aquilo começou a me incomodar. Eu tinha lido várias vezes esse texto, mas nesse dia, que foi 26 de outubro de 2017, o Senhor me falou no coração uma coisa muito interessante. Ele me relembrou o texto, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Ele me relembrou o texto, e no meu coração ele me disse, assim como Deus soprou para o primeiro homem, Ele sopra para você. E a minha mente dizia, bom, mas o homem pecou, nós perdemos o Espírito Santo. Mas Deus me dizia no coração, o Senhor Jesus recuperou o Espírito Santo para todos com sua morte e ressurreição. Você pode respirar o Espírito Santo de dentro de você, porque você já tem, assim me dizia Deus no meu coração, você já tem o Espírito Santo e você pode respirar o Espírito Santo pela fé. Você precisa ser, mas eu falei, mas meu Deus, eu não tenho fé para fazer isso. O Senhor me relembrou, a fé vem pelo ouvir a palavra. Relembra o texto da palavra, e formou Deus o homem e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o Senhor me relembrou mais um texto que foi chave para mim realmente me convencer. Quando o Senhor Jesus pregava na terra, nos 3 anos que ele viveu na terra, umas 10 vezes, ele falou e disse claramente, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, quando eu subir para o Pai. Outra vez ele dizia, o Pai vai mandar o Paráclito. Dizia, o Pai vai mandar o Consolador, o Ajudador vai vir para vocês, o Espírito da Verdade. Ele foi dizendo. Quando ele morreu e ressuscitou, você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez? É impressionante. A primeira coisa, ele subiu ao Pai, voltou, Maria encontrou com ele ali na beira do sepulcro. Ele disse, não me toquem, eu vou para o Pai. Subiu ao Pai, voltou. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez, ele entrou onde os discípulos estavam, fechados, com medo, se mataram o mestre, iam matá-los também. Ele entrou, levantou a mão e disse, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E assoprou sobre eles e disse, ele assoprou, e disse, recebei o Espírito Santo. Essas passagens o Senhor foi me dizendo, e o meu coração dizia, por que o Senhor Jesus soprou? E a resposta foi muito clara, soprou porque ele queria que eles respirassem. Mas soprou para eles. Meu coração, Deus me dizia no coração, não soprou para eles e sopra para você. Da mesma maneira que soprou para eles, sopra para você. E meu coração me perguntava, e quando ele sopra? No meu batismo, na oração? E o Senhor me dizia no coração, ele sopra, o Senhor Jesus sopra o seu Espírito para você a cada instante. E você pode, pela fé, respirar o Espírito Santo de dentro de você a cada instante. Aquilo mexeu com o meu coração. Eu nunca tinha escutado em pregação nenhuma, em meditação nenhuma, que eu podia respirar o fôlego da vida, que o Senhor Jesus tinha recuperado o fôlego da vida para nós.
com sua morte e ressurreição. Eu nunca tinha escutado, nunca tinha lido que eu podia respirar do Espírito Santo porque o Senhor Jesus tinha soprado o Espírito Santo. E olha, o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo com a primeira coisa que ele fez após a ressurreição. Depois, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu com todo o poder, com línguas de fogo, mas na intimidade, para dar paz no coração, o Senhor Jesus fez questão de Ele mesmo soprar e dizer: recebei o Espírito Santo. E a gente vê duas coisas, o sopro dele e o receber. Isso e foi ficando claro para mim que eu podia respirar o Espírito Santo. Foi ficando claro para mim que o Espírito Santo estava disponível para todos e eu podia respirar o Espírito Santo pela fé. E como é que aumentava a minha fé? Como é que eu aumento a minha fé? Pela palavra. E a palavra diz, e Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse dia marcou a minha vida, 26 de outubro de 2017. Eu não imaginava que iria ter uma mudança radical na minha vida, porque eu comecei a respirar no Espírito Santo. Eu comecei a praticar a respiração do Espírito Santo. E praticava respirando, cada vez que me lembrava, eu respirava 3, 4, 5 vezes. E começou, a respiração do Espírito Santo começou a penetrar na minha vida, eu comecei a praticar mais vezes durante o dia. Eu vou dizer a vocês, foi o melhor presente que Deus me deu em toda a minha vida. Me ensinar a respirar o Espírito Santo. Foi uma mudança radical na minha vida. E essa mudança é a maneira mais poderosa que você tem para resolver os seus problemas. Porque assim como ele sobe para mim, ele sobe para você. E quando você respira o Espírito Santo, você respira o próprio Deus. E como eu tenho certeza que eu estou tendo fé? Há um outro texto na Bíblia, na palavra, que diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Olha, vou repetir. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ora, quem clama Abba, Pai, é o Espírito Santo está dentro de mim. Então, o que eu faço com isso tudo? Eu inspiro o fôlego da vida e na inspiração eu declaro mentalmente, quando eu estou sozinho, eu declaro oralmente: Abba, Pai, Abba, Pai. Então, eu inspiro o Espírito Santo: Abba, Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, Abba, Pai. Assim eu respiro 3, 4, 5 vezes. Abba, Pai, Abba, Pai. Significa o que é isso? O que eu estou ensinando para vocês? Significa que você está inspirando o Espírito Santo e declarando a palavra, que é o próprio Espírito Santo que clama dentro de você, dentro de mim. Ora, se o Espírito Santo clama essa palavra, Abba, Pai, e eu repito essa palavra, eu estou clamando junto com ele. Então eu tenho a força da palavra, que é o próprio Espírito Santo está clamando. Eu tenho a minha união, a minha comunhão com o Espírito Santo, clamando a mesma coisa que ele clama: Abba, Pai, misericórdia por esse problema meu, pelos meus problemas. E eu tenho a força da palavra, porque a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus 4:12, que a palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até as profundezas de alma e espírito. Ora, se eu clamo, se eu respiro o fôlego da vida, não tenho certeza que eu tenha fé suficiente, mas eu, na inspiração, eu clamo Abba, Pai. Eu estou declarando a palavra, eu estou clamando junto com o Espírito Santo, eu passo a ter certeza que eu estou respirando o Espírito Santo. Então, a dúvida, a minha cabeça não aceita. A minha cabeça, o meu ego, a minha mente diz: não. Isso é impossível, porque se fosse isso era muito fácil.
É isso mesmo. É muito fácil. Você passa a respirar o próprio Espírito de Deus, baseado na palavra. A palavra de Gênesis 2,7. Gênesis 2,7. E formou Deus o homem e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Jesus recuperou, nós passamos a respirar porque Jesus recuperou o Espírito Santo e baseado na própria palavra de Jesus. João 20, 22. E soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O sopro e a atitude de receber, quer dizer, preciso ter atitude. Se eu tenho atitude de respirar, eu estou querendo receber. Essas coisas todas reforçam a fé que você começa a ter ao praticar, e o próprio Espírito vai desenvolvendo um relacionamento com você, mostrando que você pode respirar. E mais coisas ainda vão acontecendo. Muitas coisas vão acontecendo. O Espírito começa a te abrir a palavra. O Espírito começa a te dar força nas suas batalhas. E você começa a sentir uma mudança radical em todos os aspectos da sua vida. Principalmente nos seus grandes problemas. Porque se eu tenho o Espírito que ora dentro de mim, porque o Pai colocou o Espírito para orar dentro de mim e clamar: Abba Pai, Abba Pai. Se eu passo a respirar o mesmo Espírito, e se eu trago os meus problemas para que esse Espírito resolva, você tem uma mudança radical na sua vida. Então você pode pegar então os seus graves problemas e respirar o Espírito Santo em cima deles. O que eu faço? Eu pego o problema, eu estou com o problema na minha mente, eu começo a respirar o Espírito Santo. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Pensando no problema e clamando: meu Deus, Senhor Espírito Santo, misericórdia. Os seus problemas vão se resolvendo um a um. E você começa a ter uma profunda paz no seu coração. A paz que excede todo o entendimento. Esse é o grande. Não quer dizer que você respirou o Espírito Santo e o problema foi embora. Não é isso que acontece com a vida cristã. A vida cristã acontece que às vezes o problema não vai embora, mas a paz que você recebe do Senhor, ela é muito mais poderosa do que ir embora os problemas. Imagina os mártires que os leões comiam as suas carnes e eles estavam sorrindo. Sentiam a dor, mas a paz que Deus dá, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio dos maiores problemas, ela é tão grande, que ela supera. Paulo apóstolo fala que ela excede todo o nosso entendimento. A gente não pode imaginar o que é a paz que o Senhor dá a quem crê nele. Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Aprenda a respirar o Espírito Santo. E para pegar prática nisso, não adianta você escutar o que eu estou falando e não achar como fazer. Você escuta hoje, é como qualquer pregação, qualquer meditação, você escuta hoje, amanhã você não lembra mais. Uma semana então você nem se fala. O que é necessário? Se essas palavras tocam o seu coração, você precisa tomar uma atitude imediata, antes que o inimigo roube essa palavra do seu coração. E qual é a atitude imediata? Abre o seu celular e marca o horário que você quer repetir. Eu quero repetir uma vez por hora. Então, vamos começar de hora. Eu quero repetir a cada 3 horas. Então, 9 horas da manhã você põe lá no seu celular. Você põe no seu celular. Eu quero respirar o Espírito Santo. Às 9 horas, ao meio-dia, às 3, às 6 da noite, às 9. De 3 em 3 horas. Coloque lá no seu celular um alarme, apenas com vibração para não incomodar os vizinhos. E você coloca respirar o Espírito Santo. O alarme vai tocar e você vai respirar 5 vezes. Você vai perceber, como eu também percebo, hoje eu tenho no meu alarme, só para dar um testemunho para vocês, hoje meu alarme está a cada 10 minutos, meu alarme toca, me obrigando a respirar o Espírito Santo.
Não pense que é fácil, não. Às vezes o alarme vai tocar para você e você vai estar com a cabeça cheia e falando, não, agora não. Pum, desliga. Sem dúvida nenhuma. A mente nossa, o nosso coração está tão cheio das coisas que nós fazemos que não tem espaço nem para nada para Deus. Então, é uma batalha. Começa com 3 horas, a cada 3 horas respirar o fôlego da vida, respirar o Espírito Santo por 5 vezes. E você vai perceber que, como eu percebo, o relógio vem te incomodando. Então eu tenho passado não a esperar o relógio tocar, o alarme tocar, mas eu vou na frente do relógio. Ou então, antes do relógio tocar, eu me lembro, faço alguma coisa, respiro, leio um pouco da palavra, para que quando chegar a hora de eu repetir o fôlego da vida, eu repita, porque senão eu não vou repetir, eu não vou respirar. Então, a prática é simplesmente essa, você respira o fôlego da vida e na inspiração você declara Abba Pai, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. 5 vezes. Abba Pai, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. Mesmo que a sua mente não acompanhe, o Espírito Santo está agindo, porque você está declarando a palavra dele. Esse é o grande código. Respira o Espírito Santo, declara na inspiração, Abba Pai, Abba Pai. E a fé vem porque o Espírito Santo garante, a palavra garante. Vocês têm essa meditação no Substack, aqui embaixo eu vou, e quem quiser meditar e ver melhor todos esses passos, tá tudo escrito lá no Substack, eu vou deixar aqui o endereço e em breve, a cada 2 vezes por semana, eu vou estar passando para vocês novas meditações e novas vivências na área cristã. Ok? Tchau, galera, e até a próxima. É muito bom estar com vocês. Tchau.